Amém. Boa noite. Vocês estão acordados, gente? Depois de um dia intenso, Eu brinquei com o pessoal ali na fila da janta agora. Falei, gente, o retiro é espiritual. Vocês vieram alimentar a carne ou o espírito aqui? Porque era cada prato que saía ali na fila. Aí, o que acontece? Veio o sono. Mas eu queria que você abrisse o seu coração nessa noite. Desde o momento que o Vanderlei passou para mim o tema do que eu estaria ministrando aqui, eu fui ler o livro de Atos inteiro, já li muitas vezes, mas sempre Deus fala de uma forma, nova com a gente, e eu busquei a Deus essa semana para que pudesse trazer essa palavra para você. E eu orava, e hoje à tarde eu tirei um tempo para orar ali na estrada, um lugar de silêncio, porque todo lugar que eu olhava tinha gente. Eu falei, eu vou lá para a estrada. E orei, Deus se derramou ali na minha vida. Eu senti muito forte a presença de Deus. E que esse derramar aconteça com você, na sua vida aqui, nesta noite. Tá bom? E eu queria, então, começar pedindo para você abrir a sua Bíblia, você que trouxe, no livro de Atos, capítulo 1, nós vamos ler 3 textos aqui de Atos em seguida. Atos 1, de 3 a 5 e depois o versículo 8. Atos 1, de 3 a 5 e depois o versículo 8. Amém? Tem ali, no telão. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, nos quais falava acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, do qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Atos 1, versículos de 12 a 14. Então, eles voltaram a Jerusalém, desde o monte chamado das Oliveiras, cuja distância da cidade é de uma caminhada de sábado. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se dedicavam unânimes à oração com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Agora Atos 2, de 1 a 4. Quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Amém? Quero te convidar por mais um instante, você fechar os teus olhos, eu gostaria de estar orando. Pai, no nome de Jesus, Senhor, como é bom estar neste lugar, Senhor. Como é bom sentir a Tua presença, te adorar, ó Deus, glorificar o Teu nome, Senhor, neste lugar, Pai. Nós não queríamos estar em outro lugar se não fosse aqui, Senhor, te buscando, te adorando, ó Deus, desfrutando, ó Deus, da Tua presença neste lugar. Senhor, eu quero te pedir neste momento, que o Senhor, ó Deus, mova-te nesse lugar, move-se, Senhor, neste lugar. Que o Senhor, ó Deus, vá
invadindo cada coração agora, trazendo um quebrantamento, ó Deus, abrindo os ouvidos, Senhor, para que cada pessoa aqui possa ouvir, ó Deus, a Tua voz, Senhor. Que seja um momento, ó Deus, Senhor, marcante na vida de cada um, de uma experiência nova, de uma experiência sobrenatural, com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo aqui, ó Deus. Senhor, eu clamo, Pai, neste momento, pelo Teu derramar sobre cada vida aqui, Senhor. Senhor, nós viemos para cá buscando uma experiência com o Senhor. Nós viemos para cá, Senhor, buscar a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Senhor, nós queremos que o Senhor use das nossas vidas. Por isso, Deus, se move neste lugar, Pai. Se move neste lugar. Usa da minha vida neste momento, Pai, eu te peço. Que não seja eu falando, mas seja o Senhor, usando dos meus lábios, usando de toda a minha vida. Senhor, se manifestando em glória e poder neste lugar. Senhor, Tu tens liberdade neste lugar. Senhor, para fazer aquilo que Tu queres, Senhor. Faz, ó Deus, aquilo que está no Teu coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Primeiro texto que nós lemos, relata os últimos momentos de Jesus aqui com seus discípulos. Depois que Jesus ressuscitou, Ele permaneceu por um tempo de 40 dias, e ali Ele ministrou sobre a vida dos discípulos, sobre o reino de Deus. E já estava quase no momento dele subir ao céu para estar junto do Pai. Ele deu uma ordem expressa para os seus discípulos. E Ele falou: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos, até que vocês sejam revestidos com o poder do alto. No segundo texto, Jesus subiu ao céu, e os discípulos, obedecendo essa ordem de Jesus, eles retornam para Jerusalém. E eles foram ali para aquele local onde eles estavam hospedados. E diz o texto que eles perseveraram ali, unânimes em oração. Eles obedeceram a ordem de Jesus. E eram mais ou menos 120 pessoas que estavam ali reunidas. Diz aí os estudiosos que do momento que Jesus subiu ao céu até o dia de Pentecostes, foram 10 dias. E eles ali então ficaram buscando em oração, unânimes, na presença de Deus, todos com o mesmo coração, desejosos de ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Se a gente estudar um pouquinho ali os últimos dias de Jesus, depois da ressurreição, Ele fala ali para os seus discípulos. Ele falou: olha, é-me dado todo o poder, mas agora são vocês que vão pelo mundo, vocês que vão dar continuidade à minha obra, são vocês que vão fazer a obra, são vocês agora que vão operar os milagres que eu operei. Ele fala: em meu nome, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Mas não era de qualquer maneira. Eles não poderiam sair na própria capacidade, na própria sabedoria deles. Talvez ali alguns soubessem falar bem, mas eles não poderiam sair desta maneira. Antes de serem enviados ao mundo, Deus teria que enviar o Espírito Santo sobre a vida deles. Essa ordem, ela não podia ser invertida. Primeiro, eles tinham que ser cheios. Jesus falou: olha, ide por todo mundo. Essa é a comissão da igreja, essa é a missão da igreja: ide por todo mundo, continue a minha obra. Mas antes de vocês saírem pelo mundo,
permanecei em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder do alto. Porque eles não iriam ter êxito nesta missão se o Espírito Santo de Deus não estivesse sobre eles. Eles precisavam do Espírito Santo de Deus para fazer a obra de Deus. Gente, um detalhe importante que às vezes a gente passa desapercebido. Todos eles eram salvos. A gente está falando dos discípulos de Jesus. Todos eram salvos? Eram crentes? Todos eram nascidos de novo? O Espírito Santo estava sobre eles? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não? Gente, tem gente que não sabe se estava ou não estava. Quando Jesus esteve ali com Nicodemos, Jesus não falou: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus? Então o Espírito Santo habitava sobre eles, correto? Estava sobre eles, mas isto não bastava. Eles tinham que ser cheios do Espírito Santo. Eles precisavam desse revestimento para ser capacitado para essa missão tão maravilhosa, tão grande, que Jesus estava delegando para aqueles homens e mulheres de Deus. Palavra de hoje, primeira palavra do retiro: revestidos de poder. Revestidos de poder. Revestido quer dizer coberto, cheio ou munido de algo. O revestimento de poder era essencial para dar continuidade à obra de Deus aqui na terra. Amém? E por quê? É o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que nos habilita para fazer a obra de Deus. Amém? No terceiro texto que nós lemos, nós vemos essa promessa que Jesus fez a eles se cumprindo. No dia de Pentecostes, ali o derramamento do Espírito. Esse dia de Pentecostes foi um marco na vida da igreja. Por quê? Mudou a vida daqueles homens e mulheres para sempre. Quando eles foram cheios ali, quando eles estavam, a Bíblia fala que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e eu imagino que eles estavam orando, porque Jesus falou: ficar em Jerusalém, porque vai vir o Espírito Santo sobre vocês. E eu acredito que eles passaram todos esses dias orando, naquela expectativa no coração, esperando: é hoje, Senhor, é hoje que vai vir esse poder, será que é hoje? E eles oravam, eles buscavam a Deus, eles estavam no mesmo lugar, e de repente veio como um vento veemente, impetuoso, encheu aquele lugar onde eles estavam reunidos, e foram vistas línguas repartidas como fogo sobre cada um deles. Gente, foi algo assim, uma confusão ali, porque esse dia de Pentecostes era uma festa que havia ali. Eu até descobri, né, que é a festa da colheita. Os primeiros frutos ali eles apresentavam, e todo o povo se reunia em Jerusalém. A cidade estava lotada, e de repente toda aquela multidão viu aqueles homens e mulheres, porque todos, eram 120 pessoas, às vezes a gente imagina que eram só os 11 discípulos de Jesus, mas todos que estavam ali, homens e mulheres, foram cheios, foram revestidos do poder do Espírito Santo. E o povo não estava entendendo nada. Aquelas línguas, cada um falando uma língua diferente, uma confusão. E agora então se levanta Pedro. Aquele Pedro que tinha um temperamento forte, aquele Pedro que talvez fosse aquele homem bruto, aquele homem com a língua pesada, aquele que cortou a orelha lá do soldado Malco, aquele homem que era impetuoso, aquele homem que era um simples pescador. Ele se levanta e ele então fala assim: olha, aquieta, né? E ele começou a falar
o que era aquilo que estava acontecendo. E ele falou ali da promessa de Deus, e ele falou de Jesus, ele pregou Jesus para aquelas pessoas. Detalhe, naquela época não tinha esse microfone, né? Eu imagino quantas pessoas haviam ali, não tinha um microfone, não tinha uma caixa de som, não tinha nada, e ele levanta no poder, na autoridade do Espírito Santo de Deus, e ele então começa a falar da palavra, do plano de Deus, ao enviar Jesus, falou: olha, esse Jesus é o Messias que vocês estavam esperando. E quando ele termina a sua pregação, mais de 3.000 pessoas se rendem a Jesus. Gente, que coisa maravilhosa. Aqui nós estamos em 160, 170 pessoas. 3.000 pessoas se renderam a Jesus numa única pregação. No outro dia está ele ali, Pedro e João, é isso? Subindo lá no templo. E de repente tinha um aleijado na porta do templo, pedindo esmola, e quando aquele aleijado viu, ele pediu então, falou: olha, me dá uma esmola, me dá um dinheiro. E Pedro, revestido de poder, cheio da autoridade do Espírito Santo de Deus, ele olha para aquele homem e fala assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Gente, ninguém pode fazer algo assim, tão maravilhoso, tão sobrenatural, se não estiver revestido do poder do Espírito Santo de Deus. Jesus falou assim: olha, eu tenho que voltar para o Pai. O Pai está me esperando lá e eu vou voltar para o Pai. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o meu Espírito sobre vocês, que vai estar com vocês e vai estar sobre vocês todos os dias. E houve uma outra confusão, porque aquele homem de repente levanta e ele começa a pular e ele começa a ir atrás de Pedro e de João, aquela confusão de novo. E o que acontece? É levado ali na presença das autoridades, ele é ameaçado, e vai Pedro novamente pregar para aquela multidão. E quando ele termina de pregar, diz que mais de 5.000 pessoas se renderam a Jesus. Gente, eu li esse livro de Atos nesses dias, e é algo impactante, é algo maravilhoso. Eu não sei qual a expectativa que você veio aqui para esse retiro. É um momento gostoso, a comida é maravilhosa, a equipe é maravilhosa, o lugar é agradável. Gente, mas não é isso. Não é isso que nós viemos fazer aqui. É gostoso, é maravilhoso, mas a expectativa do meu coração, e eu orava a Deus: Senhor, eu quero esse revestimento de poder, eu quero essa presença do Espírito Santo na minha vida. Sobre a igreja, nós precisamos, a igreja precisa se levantar neste poder, nessa autoridade do Espírito Santo de Deus. Se nós queremos continuar escrevendo a igreja de Atos, nós precisamos deste mesmo poder. O próprio Jesus precisou do poder do Espírito Santo. Por 30 anos você não ouve falar que Jesus se levantou e pregou para uma multidão. Por 30 anos você não vê Jesus operando um milagre no meio do povo. Mas quando ele é batizado por João Batista, diz que o céu se abriu e o Espírito Santo veio em forma corpórea sobre ele, tomou a vida dele. E ele então sai daquele batismo, ele vai ali para o deserto, para um momento ali de buscar a Deus em jejum e oração. E quando ele volta do deserto, ele entra no templo e ele pega o livro e ele fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas, para dar liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos, para apregoar o ano aceitável do Senhor. E ele fala assim, fecha o livro e fala assim: hoje se cumpriu esta promessa, hoje se cumpriu essa profecia. O próprio Jesus precisou do Espírito Santo de Deus para realizar a sua obra nesta terra. Quanto mais nós precisamos. Amém?
Esses homens, eles eram homens, antes eram homens tímidos, homens medrosos, homens limitados, mas quando eles foram revestidos do poder, se tornaram homens intrépidos, ousados, já não temiam nem mais a morte. Eles eram ameaçados. Quando eles saíam da prisão, eles se reuniam e eles oravam e falavam: Senhor, manda mais poder, Senhor, usa mais a nossa vida, nós queremos mais de Ti, para continuar essa obra tão maravilhosa. Diz um dos textos de Atos, que uma frase assim: estes que alvoroçaram o mundo chegaram por aqui também. Gente, o meu coração queima por isso, de nós chegarmos num lugar, a presença do Espírito Santo ser tão grande sobre a nossa vida, a ponto de impactar pessoas. Se você ler, quantos aqui já leram o livro de Atos inteiro? Levanta a mão. É algo maravilhoso. O poder era tão assim visível na vida deles. E diz que as pessoas começaram a levar os doentes para as ruas e começaram a colocar os doentes na rua assim, para que a sombra de Pedro, né? A sombra de Pedro curasse. Eles levavam lenços. Por quê? Eles estavam vendo algo diferente sobre a vida desses homens, dessas mulheres. Tinha a presença do Espírito Santo. Você que está aqui nesta noite, que já entregou a sua vida a Jesus, tem o seu nome no livro da vida, já foi cheio do Espírito Santo. Você já foi revestido desse poder do Espírito Santo. Há evidências disso na sua vida, do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, há sinais na sua vida. Gente, ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é uma ordenança de Cristo, de sermos cheios do Espírito Santo, revestidos de poder. Amém? Olhando, pegar a história dos discípulos, o antes e o depois, nós vamos ver notória, assim, a mudança, a transformação que ocorreu na vida deles, quando eles foram cheios do Espírito Santo. E eles, então, a partir dali, quando foram revestidos de poder, eles deram continuidade à história, ali, à obra de Cristo. Eles fizeram a história da igreja. E depois disso, como o Vanderlei falou aqui no começo, Deus levantou outros homens, outras mulheres, através da história, para dar continuidade à obra de Cristo nesta história. E hoje, Deus nos chama. Talvez não seja o Atos 29. Talvez já esteja no Atos 100, Atos 1000, Atos 2000. Porque alguém já veio escrevendo história. E hoje, no tempo que se chama hoje, é a nossa vez. Deus nos chama hoje para continuar a escrever a história da igreja. Porque se nós não escrevermos, se nós não fizermos a diferença na nossa geração, o que será da geração seguinte? Gente, eu vejo uma diferença assim muito grande. Pegar o Renan, meu primeiro filho, como eu criei o Renan, na época que eu criei o Renan, as coisas que aconteciam, e pegar a Larissa hoje. Gente, assim, as coisas pioraram muito. Não pioraram? O mundo piorou muito. Quantos aqui concordam? Gente, se nós não estivermos revestidos de poder e mostrar algo para essa geração, mostrar Jesus, apresentar Jesus, que Ele é real, que Ele veio para nos salvar, mas isso precisa de poder, precisa de autoridade para que essa palavra entre no coração, quebrante o coração de pessoas. O que será dessa geração? O que será da geração dos meus netos que virão daqui a um tempo?
Se nós não levantarmos como uma igreja de Atos, cheias do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, e nós falarmos de Jesus para essa geração, será que vai haver igreja? Se nós pegarmos na Europa, eu gosto muito de ouvir pregadores, e o pastor Hernandes Dias Lopes fala muito isso, que ele prega muito para fora. Ele falou que as igrejas na Europa hoje viraram boates, viraram restaurantes, cafeterias, as igrejas estão fechando. Você vai muito para lá, que é de lá, né, Yara? As igrejas estão fechando as portas, já não há mais cristãos, gente. E Deus nos chama hoje para dar continuidade a essa obra, a pregar o Evangelho. Quando Ele falou lá para os seus discípulos, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, não foi só para aquele tempo, é para nós hoje, porque a palavra é para hoje. E nós precisamos nos levantar como igreja, para edificar uma igreja, edificar um povo, para nós apresentarmos para Cristo, amém? Vamos lá estudar um pouquinho, não tem relógio, então, estou procurando o relógio ali, estou à vontade, gente. Vocês já jantaram bem? Tá? Amanhã vocês não vão precisar trabalhar, pelo menos a maioria, então, aguente firme aí, tá, gente? Lembrando que eles passaram tarde o microfone para mim, tá? Então, não tenham pressa. Como nós podemos, então, dar continuidade à igreja de Atos? Como que nós podemos? O que nós precisamos? Primeira coisa, ser cheios do Espírito Santo e de poder. 1 Coríntios 4:20. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Não há cristianismo sem poder. O Evangelho, a Bíblia fala que é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. A Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E nós estamos revestidos deste poder? Só para a pessoa ficar mais esperta do seu lado, pergunta, você está revestido desse poder? Se nós queremos continuar escrevendo o livro de Atos, nós não podemos abrir mão deste poder. A igreja de Atos, ela foi perseguida, mas mesmo diante da perseguição, eles não se intimidaram, eles não pararam. Tem até uma música que o pessoal canta muito agora, não é? Do Coliseu? Que ninguém parou a igreja, não é? Ninguém parou a igreja de Jesus. Sabe por que ninguém parou a igreja de Jesus? Porque era uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, que não temia os homens, importava eles agradar a Deus, fazer a obra de Deus. Gente, eu acredito que eles levaram com tanta seriedade, com tanto afinco, essa ordem de Jesus, que eles não fizeram mais nada a não ser obedecer a ordem de Jesus de fazer a obra dele aqui na terra. Atos 4:30 diz assim, 30:31, Atos 4:30, 31. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Gente, essa oração foi feita logo após João e Pedro serem soltos da prisão e ameaçados de serem presos novamente, caso falasse desse nome, Jesus Cristo. A igreja de Atos, ela não ficou intimidada. A igreja de Atos não ficou acuada. A igreja de Atos não ficou apática, porque era uma igreja revestida de poder. Era uma igreja ousada, era uma igreja intrépida. Gente, coisas maravilhosas aconteceram. Se você não leu, vai ler. Não posso contar todas as histórias. Mas nós pegamos a história de Paulo.
Paulo foi um dos maiores perseguidores da igreja. Quando Estevão estava sendo apedrejado, Paulo estava lá. Não falou que ele jogou pedra, mas ele consentiu na morte de Estevão. E ele era tão contra os cristãos, contra Jesus, que ele foi lá e pediu cartas, porque ele queria levar lá para a cidade, se caso encontrasse algum cristão, alguém falando no nome de Jesus, estava a carta ali, ele estava autorizado a prender esse cristão. E no meio do caminho, o próprio Jesus apareceu para ele. E ele então ficou cego, foi levado lá para Damasco. E Deus fala então para Ananias, fala: Ananias, tem um homem lá, Saulo, em tal lugar, na casa de fulano lá. Vai lá, ore por ele, para que os olhos dele, para que ele possa voltar a ver e seja cheio do Espírito Santo. E diz que Ananias, quem era Ananias na Bíblia, gente? Era um dos discípulos de Jesus? Não era. Até então não se fala de Ananias na Bíblia, mas era alguém revestido do poder do alto, cheio do Espírito Santo. E Ananias vai lá, e ele ora por Paulo, e o Paulo começa a ver, e ele é cheio do Espírito Santo. E quando Paulo é cheio do Espírito Santo, ele passa de perseguidor da igreja a ser perseguido. Foi talvez o maior apóstolo da Bíblia, que pregou em tantos lugares sobre esse Jesus que ele tanto criticou, esse Jesus que ele tanto combateu, mas quando ele teve encontro com Jesus e foi cheio do Espírito Santo de Deus, ele marcou a história da igreja. Deus nos chamou para trabalhar, Deus nos chamou para testemunhar até os confins da terra, mas nós precisamos buscar essa presença do Espírito Santo. Como eu falei para vocês, aqueles homens não podiam sair de qualquer maneira. Nós também não podemos sair de qualquer maneira. Nós precisamos buscar dessa presença de Deus, dessa presença de poder de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Segunda coisa que nós precisamos que o fogo do Espírito queime em nós. Mateus 3:11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de levar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João falou assim: olha, eu estou batizando com água, mas vem alguém muito maior que eu. Muito maior que eu. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias do seu pé. Eu estou batizando com água, mas virá aquele que vai batizar com fogo. Nós precisamos deste fogo queimando dentro de nós. Há duas características do fogo: ou ele se apaga, ou ele se alastra. Não é verdade? Nós vimos agora há pouco tempo na Califórnia, gente. Eu não sei como começou aquele incêndio, eu não peguei o começo, mas geralmente é uma fagulha. E aquele fogo se alastrou e destruiu casas, mansões, milhares de pessoas que tiveram que deixar as suas casas, porque aquele fogo se alastrou. Ele achou algo que foi alimentando, ele foi se alastrando. Para que o fogo continue queimando na nossa vida, no nosso coração, nós precisamos alimentar esse fogo dentro de nós. Há muitos cristãos que hoje estão como cobertos de cinzas. Houve um tempo em suas vidas que eram vidas cheias do Espírito Santo. Houve fogo, houve fervor, alegria, gozo de orar, paixão por almas, por vidas. Não sei, talvez sejamos nós aqui, que um dia fomos assim. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós recebemos o Espírito Santo, nosso coração queimava, ardia, e a gente queria falar de Jesus para todas as pessoas, a gente convidava as pessoas para a igreja. Quantos aqui já participaram de vigília?
porque queriam mais de Deus, mais da presença de Deus. Agora eu pergunto, quantos daqui fazem tempo que não participam de uma vigília? Amém, pela sinceridade. Não é verdade? Quantos aqui, quando se converteram, lia a Bíblia todos os dias, não paravam de ler até terminar? Quantos aqui já leram muito a Bíblia? Quantos aqui continuam com essa mesma sede e fome da palavra de Deus, de ler e não parar? Gente, eu descobri um jeito ótimo de ler Bíblia agora. Porque eu comecei a fazer academia, gente, parece que quando você vai fazer academia, esteira, assim, parece que a hora não passa. Você está cansado, no primeiros 5 minutos, você olha no relógio, mas só 5 minutos? Falei, já sei, vou começar a ler a Bíblia. Gente, meia hora de Bíblia, meia hora de ler, 1 hora se deixar de bicicleta. Leio a Bíblia. E em casa leio a Bíblia. Quantos já perderam esse amor pela obra de Deus, pela casa de Deus, de entregar seu tempo, de entregar seus bens, de entregar tudo, de abrir mão de tudo, para estar na presença de Deus, para servir? Sabe o que acontece? Se o fogo não é alimentado, vai se apagando. Vai se apagando, o coração vai se esfriando. Eu conheço, gente, pessoas que foram tremendamente usadas por Deus e hoje não fazem mais nada. Hoje não ora por uma pessoa. Eu conheço pastores que foram tremendamente usados por Deus com dons assim maravilhosos, de você ver pessoas serem curadas por ele impor as mãos, ser curada, a pessoa ser liberta. Gente, pastores que, se tivesse um endemoniado no meio do salão, quando ele abria a sua boca para orar, a pessoa caía ali, o espírito não aguentava, não suportava, tamanho era o poder, o revestimento de poder que estava sobre aquele homem, sobre pastores, homens e mulheres de Deus. E hoje, não são mais nada, muitos nem estão na igreja. Por quê? Deixou a chama se apagar. 2 Timóteo 1,6 fala assim: por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo fala para Timóteo: reaviva o dom. Quantos homens? Gente, tem alguma mulher que faz churrasco aqui? Quantos aqui, quando for acender, hoje tem umas coisas modernas, mas quando a gente começou a fazer churrasco lá em casa, eu lembro que o Vanderlei ia acender a churrasqueira, e daqui a pouco ele vinha com o ventiladorzinho assim, e ligava o ventilador, colocava quase que dentro da churrasqueira. Para quê? Quem que sabe aí, gente, que faz churrasco? Para pegar fogo lá no carvão, né? Não pegava fogo, aí ligava lá, e de repente, com aquele vento, pegava fogo, e daí virava aquela maravilha depois de churrasco, não é verdade? Quando ele fala aqui, e é muito gostoso você estudar, reavive o dom que há em você. Essa palavra reavivar, talvez no nosso tempo não tenha significado nenhum, isso que eu vou falar para vocês, mas naquela época tinha. Significa o uso de um instrumento chamado foles, que era um instrumento usado para soprar ar, vento, ou seja, para reavivar. Nós precisamos buscar este reavivamento sobre as nossas vidas. Nós precisamos buscar este vento do Espírito na nossa vida, para que esse vento venha como veio no dia de Pentecostes, esse vento veemente, impetuoso, sopre a nossa vida, acenda o fogo novamente no nosso coração, pela obra de Deus, amor pela obra de Deus, e nós sejamos revestidos do poder, e no nosso coração comece a incendiar novamente. Sabe quem está perdendo? Eu falo novamente para vocês, quem está perdendo hoje, porque nós estamos deixando o nosso coração se esfriar? A próxima geração. Porque o nosso coração está se esfriando. A tendência do fogo, na maioria das vezes, é se apagar. Nós precisamos vigiar o nosso coração, para que não deixe de queimar. A igreja precisa deste fogo. Em Apocalipse fala da igreja de Laodiceia. E sabe que Deus fala sobre essa igreja? Você não é quente, você não é frio. Antes você fosse uma coisa ou outra, mas você é morno.
Isso quer dizer, sabe o quê? Está esfriando. E ele fala assim, ó, vocês já têm riqueza, vocês têm tudo que vocês precisam. Fala lá o texto. E às vezes a gente está assim. Gente, às vezes aqui nós estamos desde ontem preparando este lugar para oferecer algo de excelência. Eu vi esses meninos aqui, eu fui dormir, esses meninos aqui, trabalhando, montando, testando som. A gente tem uma igreja linda. Quem gosta da sua igreja aqui? Maravilhosa, confortável, cheirosa. Não é verdade? Um salão gostoso. Os cultos não são gostosos? Louvor? Não é uma delícia a gente cantar? Não é algo gostoso? Sabe que a gente pode fazer tudo isso e ainda assim o Espírito Santo não estar naquele lugar? Porque nós aprendemos a fazer a igreja. E o que Deus falou ali, olha, morno, a igreja é morna, não tem o fogo do Espírito Santo naquele lugar. Nós precisamos de uma igreja inflamada, viva, cheia do fogo do Espírito, uma igreja onde não seja uma igreja religiosa, ou uma igreja movimentada, que tem programação disso, tem ministério de não sei o quê, tem isso, mas não tem o principal, que é a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. É isso que quebranta o coração, é isso que transforma o coração de um perdido que entra naquele lugar. É só o Espírito Santo de Deus que convence o homem acerca do pecado e do juízo. E se nós não tivermos o Espírito Santo para a nossa vida, as pessoas vão entrar, talvez vão gostar da igreja, talvez vão até ficar na igreja, mas não vão ter esse encontro com Jesus, que é algo tão maravilhoso. Nós precisamos, porque onde há fogo do Espírito, gente, onde há fogo do Espírito, há arrependimento. Onde há fogo do Espírito, há confissão de pecados. Onde há fogo do Espírito, há quebrantamento. Onde há fogo do Espírito, há conversão. Onde há fogo do Espírito, milagres acontecem. Pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Pessoas são impelidas a falar do amor de Deus para outras pessoas. E às vezes nós estamos dentro de uma igreja, tudo lindo, tudo agradável, mas nós não temos o Espírito Santo e não estamos dando o Espírito Santo para aquelas pessoas que estão chegando até nós. Isso tinha que ser uma sede tão grande dentro de nós. Aqueles homens saíram da presença de Jesus, foram para um lugar, ficaram reunidos ali, até que fossem revestidos com o poder do alto. E viram sobre eles línguas como se fosse de fogo. E eles se tornaram homens, tremendamente homens e mulheres usados por Deus. Perguntaram para um dos maiores evangelistas da história, Moody, foi um dos maiores evangelistas do século XIX, que alcançou de 3 a 4 milhões de pessoas para Cristo. Como começa um avivamento? E ele respondeu: acenda uma fogueira no púlpito. Nós não podemos deixar essa chama do Espírito apagar dentro de nós, esse fogo. Nós precisamos ter esse fogo do Espírito para que possamos fazer a obra de Deus. Amém? Vamos correr aqui. O que o poder do Espírito gera em nós? Para a gente terminar aqui. Primeira coisa, ousadia e intrepidez. Atos 4:29 diz assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Intrepidez significa coragem, força inabalável diante de uma situação perigosa. Você tem pregado a palavra de Deus com intrepidez? Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Não precisa responder para mim, não. Responde para você. Qual foi a última vez que você pregou o evangelho para uma pessoa?
Muitas vezes nós lemos a Bíblia como se fosse um livro histórico, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos essas histórias, quando nós lemos os evangelhos, quando nós lemos o livro de Atos, quando nós lemos as cartas que Paulo escreveu, isso tem que inspirar a nossa vida, tem que gerar no nosso coração esse desejo de viver as mesmas coisas que Atos viveu. Essa promessa do derramamento do Espírito Santo é para nós hoje. Deus, Ele quer derramar sobre nós hoje, sobre a igreja hoje, esse poder do Espírito Santo. O mundo está carente de pessoas precisando de Cristo. Agora mesmo, hoje mesmo, eu não sei se ainda a tradição continua. Graças a Deus eu não tenho informação nenhuma sobre carnaval. Mas antigamente, os homens se vestiam de mulher no sábado, e saíam aí para festejar o carnaval. Nós perdemos um amigo, nós perdemos um irmão que tocava guitarra na igreja, usado por Deus tremendamente, que se desviou. E ele resolveu ir um dia nesse carnaval. Sabe como o pai dele encontrou ele? Depois de dias, numa rede no Rio Paraíba, sabe essas redes que eles colocam? Morto, a última imagem que esse pai teve do seu filho, ele vestido de mulher, morto, preso numa rede. As pessoas estão carentes desse amor. As pessoas estão carentes de Jesus. Nós precisamos levar Jesus para o mundo. As pessoas estão se perdendo, estão se prostituindo, estão se drogando, estão fazendo coisas horríveis. E a igreja muitas vezes está trancada dentro do seu próprio local ali. E as pessoas lá fora, morrendo, sofrendo, tristes. Eu nunca ouvi falar tanto, gente, de depressão como nesses últimos dias. Homens e mulheres de Deus estão com depressão. As pessoas estão precisando urgente, a missão é urgente. Nós precisamos nos levantar nessa ousadia, sem medo, levantar com coragem para falar do amor de Deus para essas pessoas. Porque quando nós falarmos, talvez se eu falar para a pessoa, falar, olha, Jesus te ama, se eu estiver revestido de poder, se Jesus te ama, vai tocar o coração daquela pessoa, ela vai se render a Cristo. Nós precisamos ter essa intrepidez, essa ousadia para falar de Deus. É o Espírito Santo que vai nos capacitar, vai nos impulsionar. Gente, eu estou falando aqui, falando. Alguém já viveu, na sua época de conversão aí, a igreja de Atos? Já presenciou a igreja de Atos? Eu vim, gente, de berço de uma igreja muito tradicional. Eu vim de igreja que era inário, era aquele órgão, que era aquela senhorinha que tocava, que errava os pedais, desafinava. Eu vim de uma igreja assim, que você não podia bater palma, que você não podia orar alto. Aliás, o dia que você fosse escalada para orar, ele já dava para você o esquema, como você tinha que orar. Eu já ia com a oração preparada, escrita, com medo de errar na hora de orar e falar alguma coisa que não era para... Era assim, gente. Porque eles tinham, como é que chamava aquele lá? Boletim? Não sei como é que chamava. Que era o script do culto. Ali tinha qual a música ia cantar do inário, quem ia orar. Daí quando você via o seu nome ali, uma semana antes, você já tremia, porque você tinha que orar. Eu vim de uma igreja assim. E eu comecei a namorar com o Vanderlei, e o Vanderlei me apresentou uma igreja de Atos. Em 1990, não, um pouco antes, né? 1988, 89. Eu fui conhecer uma igreja de Atos, lá em São Paulo. Fui conhecer. Gente, foi algo assim, impactante. Porque tudo que eu conhecia da igreja, ali... Sabe o que eu percebi? Eu falei, gente, eu não sou salva. Eu nunca entreguei minha vida para Jesus. Nasci na igreja, estava com 18 anos de idade, ainda não tinha entregado minha vida para Jesus. Aí, sabe que a gente participando daqueles cultos ali do agir. Sabe quando começa o louvor e o louvor não consegue interromper?
Porque o Espírito Santo vem naquele lugar e não para, e a pessoa se prostrando, adorando, e nós participamos de um culto maravilhoso. E tinha o culto das crianças. Não era a salinha das crianças, era o culto das crianças. E terminou o nosso culto. Olha para você ver como é que eu sou antiga, gente. Tinha no fundo da igreja tipo uma livraria que vendia fita cassete. Alguém sabe o que é isso? Fita cassete? Que se enroscava, você pegava uma caneta ali, mexia para rebobinar. Eu sou dessa época, gente. E a gente ia comprar, porque a gente queria ouvir a palavra de novo, né? E nós passamos assim, tinha o salão do culto das crianças. E eu indo assim, nunca tinha visto isso, gente. Igreja tradicional, né? De repente eu passo a porta aberta e eu vejo a tia Noeli orando com as crianças. E de repente eu vejo as crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. E de repente eu vejo as crianças caindo no chão, as crianças chorando, as crianças de joelho. Crianças como as nossas crianças. Gente, aquilo impactou a minha vida. No outro culto, levanta um homem que não era pastor, não era presbítero, foi somente alguém que buscou na sua vida o revestimento do poder do Espírito Santo. E ele tinha passado a madrugada orando, buscando, e ele chega na igreja, ele não ia pregar, ele nunca tinha pregado, né, na vida. E ele pede para o pastor, falou, eu tenho uma palavra de Deus. E ele vai para frente, gente. Ele não sabia pregar. Não sabia. Mas ele estava revestido do poder. E ele então começa a orar pelas pessoas. Uma igreja que era uma casa e que você não conseguia ver todo mundo, porque tinha gente aqui, ali, lá no fundo. Não conseguia ver. E de repente o Espírito Santo falava assim, olha, tem uma moça aqui, que antes de vir para este lugar, você pensou em se matar, você ia se jogar no metrô. Mas o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui. Vem aqui em nome de Jesus, porque Deus quer te libertar nessa noite. E a pessoa não saía. Aí ele falava assim, saia do seu lugar, você é fulano, você está com uma blusa marrom. Assim, lembro até hoje, gente. E a pessoa saía. Olha, fulano, Deus está me mostrando. Gente, e o culto não acabava. Aí a pastora vai, eu estou contando de algo que eu vivi, a igreja de Atos, eu experimentei. Gente, eu contei a história das crianças para vocês. Nós ouvimos testemunha de uma criança de 5 anos na escola, que ela estava com uma outra amiguinha, de repente a amiguinha começou a ter crise de asma. Só quem teve asma, bronquite, sabe o que é? Eu tive isso, graças a Deus fui curado. Renan teve e foi curado, em nome de Jesus. E a amiguinha começou a ter uma crise de asma. E aquela garotinha de 5 anos lá da igreja, que foi revestida do poder do Espírito Santo, virou e falou para ela assim, você acredita que se eu orar com você agora, você vai ser curada? A menina nunca tinha ouvido falar de Jesus. E a menina falou, eu acredito. Ela orou, aquela criança foi curada. Gente, que coisa maravilhosa. Eu quero essa igreja para mim. Eu quero fazer parte dessa igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Sabe por que a igreja de hoje é tão tímida? Está faltando poder. Sabe por que nós não vimos milagres? Não vemos milagres hoje. Está faltando poder. Está faltando revestimento de poder. Eu vi pessoas levantarem de cadeiras de roda. Nós já contamos tantas histórias aqui. Deixa eu ver a hora. Vocês estão cansados, gente? Posso continuar falando? Porque isso alimenta o nosso coração, isso alimenta a nossa fé, isso faz com que a gente deseje isso, é isso que eu quero hoje, que Deus toque o seu coração enquanto eu vou falando, e seu coração vai aquecendo. Talvez você veio para o retiro, seu coração estava assim, ó, só uma fagulha, mas você não pode sair desse retiro com uma fagulha, você tem que sair incendiado pelo Espírito Santo de Deus neste lugar, você tem que sair revestido do poder do alto, porque Deus quer usar a sua vida, você é importante para Deus, você é especial. Hoje eu fiquei tão feliz que o meu cunhado falou assim, ó, você sabia que você é descendente de judeu? Eu falei, pronto, por isso que eu sou tão especial para Deus. Eu falei, brinquei com ele. Por isso que eu sou... ele daí foi contar a genealogia lá, a árvore lá. Eu falei, por isso que eu sou tão especial. Gente, você é especial se você está aqui, Deus te chamou.
Se você está aqui, Deus está te convocando para fazer a obra dele. Se você está aqui, talvez você fale assim: eu não tenho jeito, como eu não tinha nenhum jeito para falar. Eu não abria a boca nem para falar com meu namorado na época. Mas quando o poder de Deus veio sobre mim, eu levantei e eu falei, sem preparar a palavra, eu orei. Deus usou da minha vida. Nós buscávamos isso, gente, diariamente na nossa vida. Quando você tem fome da presença de Deus, eu estou até saindo da pregação do Espírito Santo de Deus. Gente, não há empecilho para você ir na igreja. Nós íamos de segunda a segunda. Talvez você fale assim: mas você não fazia nada. Fazia. Eu trabalhava como todo mundo, de 8 a 10 horas por dia. Nós fazíamos faculdade à noite. Mas todo dia, 6 horas da manhã, nós estávamos na igreja para buscar a Deus, orar, buscar essa presença, esse Espírito, esse poder sobre a nossa vida. É algo maravilhoso. Nós precisamos, gente. As pessoas precisam, nós precisamos apresentar esse Deus real, esse Deus que opera milagres, esse poder, Deus que liberta vidas. Tem muitas vidas que estão cativas, precisando ser libertas. Mas para nós orarmos por elas, nós precisamos desse poder, para que as correntes se quebrem, para que elas sejam libertas em nome de Jesus. Nós precisamos desejar esse Espírito Santo de Deus. Vou até pular as histórias aqui, que eu anotei tanta história. John Wesley, depois de anos de trabalho missionário, gente. John Wesley foi o fundador da igreja metodista. E ele, então, depois de anos de trabalho, reconheceu que era apenas um crente nominal, religioso, que aprendeu os clichês da igreja, a ser crente. Diz que um dia, no dia 31 de dezembro de 1739, ele estava reunido, ele e o seu irmão Carlos Wesley. Quem não conhece, escreveu quase todos os hinos aí do Inário, que talvez alguns já cantaram. Mais 60 homens buscando ali, orando numa vigília de oração. E eles então foram cheios do Espírito Santo. E diz que depois daquele dia, houve um grande avivamento que sacudiu toda a Inglaterra. Anos, gente, pastor, anos fazendo missão. Mas quando foi revestido de poder, vidas foram transformadas. O que o Espírito Santo faz, gente? Ele nos impulsiona a fazer a obra de Deus. Atos 8, versículo 1 e 4. Deixa eu correr aqui. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição, e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões de Judeia e Samaria. Aqueles que foram espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. A igreja foi revestida do poder. A partir daquele momento, nasce a igreja e não para mais. Não havia mau tempo, não havia empecilhos, não temiam ameaças. Eles saíram espalhando, fazendo a obra de Deus. Eles abriram mão de suas próprias vidas para servir a Deus. Eles se doaram para o evangelho. Foi o que nós cantamos aqui, né? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Será que nós temos gastado a nossa vida por amor à obra de Cristo? Eu já contei essa história, gente, para vocês. Como tem muita gente nova aqui, vou contar de novo. Você faz uma cara assim, né? Nossa, nunca ouvi essa história. Tá? Você que já conhece. Mas nós começamos, em 1992, um grupo familiar na nossa casa, dia de sábado. E como eu falei para vocês, a gente trabalhava a semana inteira, fazia faculdade. No sábado eu tinha que chegar em casa, limpar a casa. Nós morávamos num apartamento muito pequeno, ali frente à quadra de esporte, que o Luizinho e a Márcia moraram antes. Muito pequeno, não era aquele apartamento? A gente desmontava a nossa casa, desmontava tudo para fazer o nosso grupo familiar. Começamos com 12 pessoas. Eu, o Vanderlei,
a família do pastor que ia ministrar, que era ele, a esposa e o filho, e um tio do Vanderlei que vinha de Cunha, que eram 7 pessoas. Era ele, a esposa e 5 filhos. Nós começamos um grupo familiar na nossa casa, com 12 pessoas. Não tínhamos tempo, mas o nosso coração queria, assim, queimava por ganhar vidas. Nós então saíamos da faculdade, escrevíamos cartas antes, saíamos da faculdade, e quando chegava da faculdade, 11 horas da noite, nós pegávamos essas cartas e andávamos pelo bairro colocando as cartas debaixo da porta, orávamos primeiro para que Deus tocasse o coração dessas pessoas e colocava as cartas, e no dia seguinte, no sábado seguinte, nós nos reuníamos. Era um conjunto de apartamentos, gente, para resumir a história. Vizinho de baixo se converteu, vizinho do lado se converteu, vizinho do outro lado se converteu. Quase todo ali o conjunto de apartamentos se converteram. Em pouco tempo, de 12 pessoas, nós já estávamos em 70 pessoas, gente, não cabia. Gente, morava em frente a Mocidade Alegre. Gente, estava tendo ensaio, porque a gente depois abriu a igreja mais ou menos na época do carnaval, não foi? Tendo batucada lá e a gente cantando, era um violão, não tinha ministro de louvor, não tinha guitarra, não tinha nada, e a gente adorava, o pastor pregava a palavra. 70, vamos então alugar um salão, porque não cabe ninguém aqui. Em pouco tempo, nós tínhamos mais de 500 pessoas num culto de intercessão, sexta-feira, onde nós presenciamos pessoas sendo curadas. Nós vimos pessoas com AIDS sendo curadas. Nós vimos pessoas com problema no coração. Cadê o Daniel? Ó, o Daniel, já contei essa história, gente. O Daniel teve uma úlcera. Cadê a Guigui? Supurada, é isso, Guigui? Sabe quando estoura? Eu acho que é isso, né? E ele internado no hospital com essa fé, e ouvindo sobre fé, sobre essa confiança, nessa atmosfera de igreja, de Atos. Sabe o que ele fez? Eu não vou ficar aqui não. Fugiu do hospital, gente. Daniel fugiu, saiu fugido do hospital. Ele voltou depois para fazer o exame. Sabe o que tinha lá no estômago dele? Uma cicatriz. E o médico falou, você operou recentemente? Ele falou, eu não. Não, mas você está operado, tem uma cicatriz aqui. Ele levou na igreja o exame dele para mostrar para nós que Deus operou um milagre na vida dele. Essa igreja que começou na minha casa, gente. Começou ali com um grupo pequeno de pessoas. O Espírito Santo nos impulsiona a fazer a obra. Não tem mau tempo. Não tem nada que nos segure. Como eu falei, a gente ia de segunda a segunda na igreja para estar ali. Os nossos cultos, gente, eram de 20 a 30 pessoas que aceitavam Jesus no culto. Nós não parávamos, nós íamos 1h30 para o culto, nós orávamos. Na hora do apelo, a gente orava ali para que a pessoa se convertesse. Foi algo maravilhoso. O Espírito Santo nos impulsiona a fazer a obra. Lucas 12:35 diz assim: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas lâmpadas. Sabe por que tem muito crente desanimado e parando no meio do caminho? Não estão completando a carreira, como Paulo fala. Por quê? As lâmpadas estão se apagando. Deixaram de buscar o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo não há poder. Sem o poder você desanima e você enfraquece. Amém? Por último, o Espírito Santo de Deus gera amor por vidas. Mateus 9, 35, 38. Diz assim: Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus, Ele amou os perdidos. Enquanto Ele esteve aqui, Ele gastou a sua vida
em prol dos perdidos, dos doentes, dos necessitados, dos cansados. E Jesus olhando assim, vendo, porque Jesus fazia, mas ele olhava para aquela multidão e falava: gente, eu não vou dar conta. É muita gente precisando de Deus, é muita gente precisando de um milagre. E ele então olhou ali para a seara, e ele olhou para os ceifeiros, e ele fez a conta, olhou de novo para a seara, olhou de novo para os ceifeiros, e ele falou: olha, a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Sabe por quê? Nós vivemos a nossa vida, gente. Nós temos tanta coisa para fazer, não temos? Quem aqui tem problema, gente? Pode levantar a mão. A gente não está julgando você aqui, não. Pode levantar. Quem veio aqui e deixou um problema lá em casa para resolver? Falar: olha, quem está passando por luta aqui? Luta daquelas, ó. Só. Gente, será que a gente não está se envolvendo tanto com as nossas coisas? Será que a gente não está se envolvendo tanto que nós estamos esquecendo de olhar para o lado e pessoas estão precisando de Cristo? Não sei se eu contei aqui já, mas uma vez eu fui pregar num acampamento e Deus me deu uma visão antes de eu pregar, que havia um lago e haviam pessoas no lago se afogando, pedindo socorro, pedindo ajuda, e não tinha uma pessoa do lado de fora do rio que pegasse na mão daquela pessoa e tirasse aquela pessoa e livrasse ela de se afogar. Há pessoas do nosso lado que estão precisando um estender de mão, estão precisando se sentir amadas. Gente, quando Jesus ele parou ali em Samaria, não foi por acaso que Jesus parou em Samaria e sentou à beira do poço ali, não foi por acaso, e mandou os discípulos falar: vão, porque vocês vão me julgar, o que eu vou fazer aqui, vocês vão me julgar, porque os samaritanos não falam com os judeus, vão lá fazer compra, vão no mercado, me deixa aqui. Jesus sabia que naquele lugar havia uma mulher. Ele não precisava passar por Samaria, mas ele sabia que em Samaria havia uma mulher que precisava se sentir amada por ele. A sociedade toda havia desprezado aquela mulher, crucificado aquela mulher, mas Jesus amou aquela mulher. E Jesus estendeu a mão para aquela mulher. E Jesus apresentou Deus para aquela mulher. Aquela mulher foi salva, a sua casa foi salva, ela trouxe os seus vizinhos para ouvir. Aquele que tinha água, a vida, que tinha apresentado para ela. Jesus amava pessoas. O Espírito Santo de Deus vai gerar isso dentro de nós. Esse amor, a ponto de nosso coração ficar tão incomodado, que você não vai conseguir ficar parado. Ele vai te incomodar para você ligar para uma pessoa e vai orar com essa pessoa. Gente, quando a Elizabeth Pimentel esteve na nossa igreja, uma psicóloga, pregadora da palavra, e ela passou um momento muito difícil na vida dela, disse que tocou o telefone. Uma pessoa que não conhecia ela, de um outro lugar, que nunca tinha visto ela, e falou: olha, Deus mandou eu ligar para você. A solução para a sua vida. E ela foi salva, e hoje ela sai pregando a palavra. Quantas pessoas estão do nosso lado? Quantas pessoas trabalham todos os dias conosco? Quantos familiares que nós convivemos diariamente com eles, que estão precisando de Jesus? Será que nós não estamos como aqueles homens que trouxeram aquela mulher adúltera na presença de Jesus, só atacando pedra? É pecadora, é adúltera.
Jesus não condenou, falou: olha, eu não te condeno. Eu não te condeno. Eu não vim para condenar, porque eu amo. Eu amo vidas. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem compaixão, a ponto de não ficar parada de boca fechada. É incomodada pelo Espírito a ir até os perdidos. Eu li uma história hoje, gente. William, fundador da igreja do Exército da Salvação. Já ouviu falar sobre essa igreja? Uma igreja linda, que eles ficam tudo fardado. Tinha lá em Cachoeira Paulista. Gente, ele pregando para um grupo de jovens, ministrando para um grupo de jovens, ele falou assim: olha, eu queria mandar vocês passarem 2 semanas no inferno. Falou desse jeito para aqueles jovens. 2 semanas no inferno, para vocês depois saírem de lá e voltarem. E vocês iam ver o desespero, ver ali o sofrimento daquelas pessoas. Vocês iam querer pregar o evangelho para todo mundo que vocês vissem. Gente, está faltando esse amor por almas. O mundo continua perdido. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. E Jesus quer revestir você. Jesus quer usar a sua vida para ser um agente de transformação de vidas. O Espírito Santo de Deus nos faz amar pessoas. Um outro homem, David, vou falar o nome, não, desculpa o meu inglês, tá? David Brainerd, sei lá eu. Eu não importo para onde eu vou, como vivo, ou que tenha que suportar, a fim de salvar os perdidos. Quando durmo, sonho com eles. Quando acordo, são os primeiros em meu pensamento. George Whitefield disse: dá-me almas, ou toma a minha vida. É isso que o Espírito Santo faz. É isso que o Espírito Santo faz. Se nós estamos aqui para continuar escrevendo a história de Atos, eu digo para você, eu digo para mim, nós precisamos desse Espírito Santo. Eu quero. Essa tarde eu orava, eu já tinha estudado, já tinha orado. Falei: Senhor, eu quero esse Espírito Santo sobre a minha vida. Senhor, eu quero, eu desejo, Senhor, eu desejo esse Espírito Santo, porque eu não quero que a minha geração passe desapercebido, Senhor, da Tua presença. Eu não quero que a minha geração se perca. Eu preciso fazer algo pela minha geração, mas eu preciso do Espírito Santo de Deus. E o convite de Deus para nós, gente, nessa noite, convite para nós nessa noite, é que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, que você tenha esse desejo de ser cheio do Espírito Santo. Você, como eu falei, que um dia foi, hoje já não é. Hoje, o Espírito Santo de Deus quer reavivar seu coração. Ele quer, como eu já ouvi falar, pegar você de jeito nessa noite. Ele quer. Ele quer fazer algo sobrenatural na sua vida. E eu quero convidar você a sair do seu lugar. Porque Deus quer te ver aqui na frente.